Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Mariana Halbert, repórter no Poder 360 e entrevisto agora o ministro Márcio França, titular do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Márcio França tem 61 anos e nasceu em Santos, no litoral paulista. É filiado ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro, desde 1988. Foi deputado federal de 2007 a 2014. Em 2015, assumiu como vice-governador de São Paulo na chapa com Geraldo Alckmin, que à época estava no PSDB. Virou governador do estado a partir de abril de 2018, até o fim daquele ano. Nas eleições seguintes, tentou se eleger para governador de São Paulo, prefeito da capital paulista e senador, mas sem sucesso. Sua mulher, Lúcia França, também do PSB, foi vice na chapa da deputada Tabata Amaral, do PSB também, para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Elas ficaram em quarto lugar na disputa. No início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi ministro de Portos e Aeroportos. Em setembro de 2023, o petista, o presidente Lula, criou um novo ministério, o de empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Ministro, seja muito bem-vindo e obrigada pela entrevista. Obrigado, deu para lembrar um pouco das coisas aí. Gostoso. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de novembro de 2024. Ministro, eu vou começar essa entrevista com um tema que está pipocando essa semana, principalmente nas redes sociais, que é a proposta de emenda à Constituição para reduzir o tempo de trabalho dos brasileiros. A ideia que está em discussão reduziria a atual jornada de 44 horas semanais para 36 horas. O senhor disse numa entrevista recente que esse movimento é inevitável, mas representantes de pequenas empresas alegam que, se a proposta for adiante, impactaria negativamente os pequenos negócios. Como que as pequenas empresas poderiam se adaptar a essa nova escala de trabalho se ela virasse realidade? Bom, assim, estou dizendo aqui do ponto de vista de inevitável, é porque todos os países do mundo que são mais desenvolvidos ou que já passaram um pouco pelo estágio brasileiro, em especial na Europa, esse tema do tempo do trabalho oficial foi sendo reduzido para que as pessoas pudessem ter mais tempo para poder aproveitar a sua vida e também para gerar mais emprego, evidentemente. E só tem um jeito de fazer isso, é o governo cobrindo essa parte desse plus, né? Então, se algum jeito for feito para que se faça a redução, não está se supondo que o empresário vai tirar do recurso dele e arrumar mais um empregado para poder colocar, né? Até porque no país, os pequenos empreendedores, né, que vão da faixa de zero de faturamento até 4.800.000, mas eu dividiria até o micro, que vai até 360, formam 95% dos CNPJs do Brasil. Essas pessoas, elas não têm uma folga para que elas tenham algum espaço, nem às vezes para elas, né? Então, cada vez mais o governo terá que atuar para a gente criar mecanismos de gerar emprego, como a gente faz, com, por exemplo, com o agro. No agro, a gente tem, por exemplo, um programa chamado Pronaf, que a gente empresta um recurso para as pessoas, elas ficam com dinheiro durante um ano e devolvem 4% sem Selic. Então, isso significa uma espécie de subsídio, né? E no mundo todo é assim, porque a agricultura tem um subsídio para sobreviver. Do mesmo jeito, no empreendedor urbano, né? As pessoas que geram emprego no Brasil, e em especial esses pequenos, a margem de lucratividade, alguém que fatura, por exemplo, R$30.000 por mês na sua loja, no seu bar, ele não fica com R$3.000 se ficar por mês de lucro, né? Se ele não pagar aluguel. Se ele pagar aluguel, é daí para menos, né? Então ele tem que ser subsidiado mesmo. Quem é que subsidia isso? Todos nós, quem paga imposto. Porque algumas atividades a gente incentiva, por exemplo, como é o caso da exportação, a gente subsidia para que as pessoas vendam mais sem pagar impostos. Então, nós temos que encontrar mecanismos dessas pessoas também serem subsidiadas. O que, nesse horário que a pessoa tenha mais, não quer dizer que ela vai ficar de folga. Por exemplo, ela pode fazer um outro serviço e ter uma renda a mais, né? Que já acontece isso com muita gente. Por exemplo, nos aplicativos, a gente detectou
que muitas pessoas que fazem aplicativo têm uma outra renda. Mesmo quem é MEI no Brasil, 25% tem outra renda, tem outro emprego. Ele é MEI também, né, para acrescentar na renda dele. Entendi. Então o senhor defende que o governo fizesse uma espécie de Pronaf também para esse setor? Claro, acho que nós temos que ter, por exemplo, menos impostos, né, que, por exemplo, compensaria essa situação. Se a pessoa tiver menos imposto, sobra para ela. Ela também gostaria de ter mais gente. Ninguém acha legal pegar um trabalhador e colocar para trabalhar de segunda a sexta olha, está convocado no sábado também. Seria bom se ele tivesse o sábado de folga, mas alguém tem que cobrir aquele espaço. E esse espaço tem que ser pago com recursos que indiretamente acabam sendo de todos nós. Apenas é uma fórmula de você redividir, né? Como se fosse, por exemplo, a aposentadoria, a pensão. Quando a gente dá para a pessoa, o dinheiro, na verdade, veio de todo mundo, mas a gente sabe que a pessoa tem um certo limite para poder trabalhar com saúde, que ela possa ter um tempo para curtir também a vida dela. Esse debate é todo muito recente, né? Quer dizer, é um debate aqui, antigo, né? Mas que voltou agora recentemente, essa semana ganhou as redes sociais. O senhor já discutiu isso com o presidente Lula ou com o Ministério da Fazenda, esse subsídio, ou uma solução, né, que pudesse ser dada? Não. Como o debate surgiu a partir, eu acho que dos resultados eleitorais, enfim, tipo uma tentativa para encontrar um assunto novo, que pautasse o lado que a gente enxerga como correto, né? O lado das pessoas que têm mais fragilidade, enfim. E aí veio esse assunto, né? Mas, naturalmente, você empurra as pessoas para uma decisão difícil. A pessoa fala, eu vou ser contra, a pessoa tem um horário a mais de folga, quem vai ser contra isso, né? Agora, a pessoa fala, não, mas para acontecer isso, tem que alguém encontrar o dinheiro para dar para essa pessoa poder remunerar ou colocar outro no lugar, né? Eu acho que essa é uma segunda discussão que tem que ter na sequência. Mas como é emenda constitucional, não é uma coisa que a gente acha que vai ser votada hoje, amanhã, e nas duas casas, enfim, né? E se for também, vai ter que vir na sequência uma solução. Hoje, com a reforma tributária, que era o tema daquele momento anterior, né, aprovou a reforma. Agora vem toda, a palavra da moda hoje, o arcabouço da reforma, as coisas que vão vir na sequência da reforma. E esse empresário, o pequeno, até o simples, que vai ter 4.800.000, é uma grande discussão. Os tais benefícios que ele recebe, os benefícios que são tributários, né, são benefícios ou são o estímulo para ele se regularizar. Quando foi criado, tanto o MEI quanto o Simples, e esses dois sistemas foram criados pelo presidente Lula nos governos passados, o objetivo era ou faz assim, ou a pessoa vai para uma informalidade. No Brasil, nós temos hoje 22 milhões e meio de MEIs e Simples. E temos mais 20 milhões de informais. Ora, o objetivo é trazer o informal para a formalidade. O garoto que entrega, por exemplo, para uma rede de aplicativo, ele é informal. Mas se ele cair da moto, ele vai para o SUS, e o SUS a gente paga de qualquer jeito. Todo mundo está dividindo o preço do SUS. Se ele tiver uma deficiência permanente, ele vai ter um subsídio do governo, um benefício continuado, que é também do governo. Então, se eu puder atraí-lo para o lado formal, eu tenho que atraí-lo. Esse grupo de pessoas, ele foi um grupo muito exprimido ao longo dos anos. Porque, de maneira geral, os governos têm a preocupação correta de atender a base da pirâmide, que passa mais necessidade, o Bolsa Família, o benefício continuado, a Previdência e tal. E aí tem a parte de cima do empresário maior ou da pessoa com algum dinheiro, que ele consegue se virar porque ele tem influência no Congresso, ele tem influência, ele tem bons advogados, ele tem contabilistas bons. Então, esse sujeito aqui do meio, ele ficou exprimido, porque ele nem bem é grande, nem bem é do CAD único, né? Então, o que ele percebe em qualquer governo? Ele acha os governos ruins. Ele acha que o governo fica mandando para ele guia para ele pagar, né? E ele tem razão, porque os governos falam, não, isso aí é um empresário, tal. Mas ele é um empresário, mas ele é um empresário
pequeno. Então trabalha com ele a esposa, a filha, 2 funcionários, ele abre no final de semana. Eu diria que quase que a empresa dele é uma extensão da vida própria. Né? Então é uma relação diferente. É uma relação que, ao criar um ministério especial para esse assunto, o presidente meio que está dando um olhar para frente, dizendo para as pessoas, olha, ao criar um ministério sobre esse assunto específico, eu quero dizer que eu quero olhar para esse assunto de maneira diferente, de maneira especial. Né? Daí veio os programas que nós criamos, o Desenrola, da pessoa jurídica, agora o Procred 360. Para ter uma noção assim exata disso, só esse ano a gente já fez empréstimos do Procred de 400 bilhões de reais, né? É bastante dinheiro, para empresários, comerciantes. Né? Só que é um juro que é 5, 6 mais Selic. Então, se a Selic sobe, esse cara se aperta. Na agricultura é 5 sem Selic, é 4 sem Selic. Então, essa faz toda a diferença. Então, o governo, o que eu acho, né, deveria e deve cada vez mais criar mecanismos de ajudar essas pessoas. Porque quando abre nossa avaliação de geração de emprego, que todos nós estamos felizes por mais emprego o ano passado e esse, mas quando você pega do CAGED de onde vêm esses empregos, 75% dos empregos vêm desse público aí, dessas empresas. Não são grandes empresas que geram muitos empregos, são as pequenas. Menores, exato. E, ministro, você está falando de subsídio, de aumentar o crédito, mas o governo está no momento agora exatamente de corte de gastos, né? Está se discutindo isso, pode se anunciar a qualquer momento. O seu ministério vai ser impactado? O governo já sinalizou alguma coisa na sua área? Não, primeiro porque é um ministério muito novo, né? Então assim, nem deu tempo de se gastar para se cortar. Né? Mas há um detalhe que pouca gente sabe. O Ministério, a gente lida com um fundo chamado FGO, que é um fundo que não é do orçamento do governo. Ele é um orçamento paralelo, né, separado. E ele é um fundo robusto. Ao longo desses anos, somando do antigo governo até agora, nós já fizemos mais de 100 bilhões de empréstimos. Então é bastante. E esse é um fundo autossustentável. Porque, embora tenha inadimplência, a maioria devolve, paga. E ao pagar, reabastece esse fundo. Né? Então não se usa dinheiro especificamente do orçamento. Quando você quer uma coisa especial, por exemplo, aconteceu no Rio Grande do Sul, por conta da enchente, a tragédia e tal, os comércios do Vale do Taquari e a Grande Porto Alegre, 38 mil comerciantes fecharam suas portas, né? Porque foram atingidos diretamente pela chuva e tal. Dos 38 mil, nós já reabrimos com o recurso federal 33 mil. Lá, a gente empresta 100 mil reais, a pessoa sai do banco devendo 60, para pagar daqui a 2 anos com 5%. Então, aí é um dinheiro realmente na veia. O que acontece? Você põe o dinheiro na veia, a pessoa reabre. Porque o instinto de poder empreender é forte, a pessoa quer reabrir. Né? Então, é uma coisa nova. Né? E talvez a gente tenha muita dificuldade de se comunicar com essas pessoas. Porque a pessoa, parece que ela vê o comercial que a gente faz, ou o que a gente já fala, e ela fala, acho que não é para mim isso. Entendeu? Não é para mim. Eu sou cabeleireira, eu sou maquiador, eu sou dono de um pequeno comércio. Acho que o que ele está falando não é para mim. A gente quer que essas pessoas saibam que é para elas. Né? O Banco do Brasil fez uma parceria conosco, nós criamos um cartão, o cartão do MEI. E ele é um cartão específico, ele é um cartão que é gratuito, né, para todo mundo, e ele é um cartão que vem com a identificação do MEI, e você aqui tem o QR Code e o chip, e por aqui você tem acesso, por exemplo, a todos os benefícios, que a pessoa às vezes nem sabe que ela tem esse benefício. Pode consultar. Né? E, ministro, ainda falando dos cortes, 2 colegas do senhor, o ministro Luiz Marinho, do PT, e o ministro Carlos Lupe, do PDT,
falaram publicamente, fizeram uma espécie de ameaça de que poderiam se demitir caso o governo cortasse os benefícios ou cortasse recursos das pastas deles. O senhor acha que é correto 2 ministros saírem a público para falar esse tipo de coisa no momento em que o governo está discutindo, tem uma preocupação em fazer uma economia? O governo tem que ter um pensamento só. Quem fala pelo governo é o presidente da República. Se ele achar que tem que cortar, cortou. Entendeu? E evidentemente vai cortar de onde tiver que cortar. Ninguém corta porque gosta, né? O que você pode fazer é arrecadar mais em casos que às vezes você não arrecada. Por exemplo, o ministro da Fazenda, o Haddad, na sexta-feira retrasada, publicou uma portaria da PGFN, da Procuradoria-Geral, criando um mega desconto, que vai até 70%, para todo mundo que for micro, MEI e empresas pequenas, para quem deve até R$25 mil. Paga 1%, e já fica adimplente. E estando adimplente, tem direito à linha de acesso dos novos créditos que nós estamos dando. Então, por exemplo, nós temos nesse caso aí, tem R$300 bilhões. Se você... É um estímulo, a pessoa... Bom, se ela vai pagar só 30%, sim, mas 30 de 300 são 90 bilhões, acabou o problema do crédito desse dinheiro desse ano, né? Eu acho que, de alguma forma, o que o mercado, que é quem meio que regula essas coisas, é essa sensação do mercado, né? Que não é uma coisa... O mercado não é alguém, mas é quase todo mundo, né? Eles estão preocupados muito mais com relação ao futuro do que com o orçamento desse ano. Quando nós assumimos o governo do passado, havia 150 bilhões de furo de início. E nós fomos no Congresso, criamos uma PEC da transição e resolvemos, né? Então, assim, se for necessário fazer corte, tem que fazer corte, fazer o quê? Mas não quer dizer que o corte é para sempre, o corte é para que você possa restabelecer a credibilidade e voltar. Os números brasileiros são tão bons nesse instante, de crescimento, de geração de emprego, de venda para o exterior, é tudo muito positivo. O problema é que quando você, é engraçado isso, quando você começa a ficar tudo muito positivo, também cria uma sensação de inflação, não é? Porque se você tem mais dinheiro, tem mais emprego, tem mais não sei o quê, você compra mais. Você compra mais, falta mercadoria, começa a ter inflação. Então digamos, essa composição, só quem pode meio que ter acesso a todos esses dados é quem está cuidando da fazenda. É o presidente da República que tem informação de todo lugar. Então, eu penso que cada um pode dar a sua chiada lá, o que a gente chama lá no o direito de espernear. Mas, na verdade, assim, ninguém a sério sabe que o que terá que ser feito, será feito. E depois, assim como em outros momentos, a gente recupera e repõe. E, ministro, desde o ano passado, os registros de microempreendedores individuais, os MEIs, né, que a gente tem falado aqui, têm crescido muito. Parte disso é por causa da chamada pejotização ou até uberização, né, que se fala. E muitos preferem prestar serviço por conta própria. O Ministério tem algum projeto para lidar com essa situação e reduzir o número de trabalhadores nessa situação? Você sabe que essa é a verdadeira polêmica, né? A polêmica mesmo hoje mundial é essa. A gente deve fazer a proteção absoluta no formato que a gente tem trabalhista, né? Ou a gente deve meio que ir para esse caminho de uma certa autonomia que a pessoa tenha nos seus horários e tal, mas com alguns riscos, porque essas pessoas, elas não têm as proteções que tem a outra, né? E talvez isso seja, inclusive, o grande mérito do presidente Lula, porque ele foi formado, ele disse isso outro dia numa reunião em São Paulo, ele falou, eu fui formado na lógica do trabalhador da fábrica. Então, eu tinha que ter os embates com o meu patrão para equilibrar a relação de forças. E hoje é uma relação diferente, porque a pessoa também, ela mesma fala, não, eu quero prestar serviço aqui, mas também quero ir para lá, quero fazer 2, só quero trabalhar no final de semana, no meu horário. E é evidente que talvez se ela tivesse uma opção de um bom salário, ela pudesse falar, não, então eu quero ter um bom salário. Mas, na minha visão, isso é quase meio assim inevitável. Eu me recordo quando eu fui prefeito, em São Vicente, no litoral de São Paulo, começaram a surgir os Ubers. E havia uma pressão dos taxistas, né?
Olha, não pode deixar, porque a gente é regularizado, a gente tem a taxa, e eles não são regularizados. Como é que eles vão ficar aqui no meio da gente e tal? E eu no começo, achei, eles têm razão, os taxistas, né? Mas depois, a realidade vai se sobrepondo. As pessoas preferem esse jeito de serviço, então, de alguma forma, é melhor organizar isso que aparentemente é meio solto. E o que quer dizer organizar? É fazer com que eles contribuam para a Previdência. A Previdência não é uma opção, porque, como eu disse, se você não tiver nada, de qualquer jeito, nós vamos pagar para você. Então, também é injusto com os outros. Então, a Previdência e a saúde, você tem que contribuir. Nós estamos numa situação atual, com um grande aplicativo, do iFood, e sozinho tem 300 mil motoqueiros. É uma multidão, né? E eles, a maioria dos meninos não é nada, é informal. E eu falei para eles, olha, vamos pensar em fazer um jeito de formalizar, por que não transforma todo mundo em MEI? Aí o rapaz lá falou, olha, Márcio, aqui os meninos não querem recolher os R$ 70. Eu falei, mas eu não estou com esperança que eles recolham, eu quero que você recolha. Eu falei, mas eu que vou recolher? Eu falei, não, também não é você só vai repassar. Porque, evidentemente, você vai repassar esse preço para o consumidor. Aí, mas isso aí é meio ruim, repassar para o consumidor. Então, nós temos de pé, assim, um cálculo com ele, com o presidente da empresa e os diretores, e nós calculamos quanto custa a mais para cada entrega, para que todos os rapazes fossem MEI. E você não vai acreditar no número. É 1/3 de 1 centavo. Ou seja, precisa de 3 entregas para dar 1 centavo a mais. Você acha que alguém se incomodaria de pagar isso? Para que todos os rapazes tivessem a sua moto organizada e legalizada, e aí eu podendo, pelo Ministério, trocar essas motos, como nós fizemos em Recife, por motos elétricas, né, que vão economizar, que vão ser menos poluentes. Então, o próprio pessoal da direção da empresa ficou meio sem graça. Falou, Márcio, você tem razão, não dá para defender isso aqui. Eu vou fazer até maio, vou fazer para todo mundo. Por que eu quero? Que eles obriguem, eles contratem só quem for MEI. Né? E aí eles ajudam e naturalmente vão repassar isso. E talvez essa solução possa ser feita para outros assuntos. Né? Há uma polêmica, porque é aquela história, mas quem vai pagar isso é o trabalhador? É o consumidor? No final das contas, é claro que é o consumidor. Porque de um jeito ou de outro vai para a conta do consumidor. Mas dilui bastante. Mas dilui num número que não é significativo para todo mundo, né? E, sinceramente, acho que todo mundo ficaria contente em saber que o rapaz que cai de moto tem a proteção que a gente dá para ele, que é a proteção que todos têm direito, né? Porque ele vai hoje, porque nós temos o Sistema Único de Saúde. Se ele estivesse nos Estados Unidos, ele ia ficar na rua, né? Se estivesse em outros lugares, ele ia ficar na rua. Eu sou filho de um médico. No tempo que eu era bem jovem, meu pai dizia que quem não tinha carteira de trabalho chamava indigente. Era que não tinha direito nem sequer à saúde pública. Né? Então, assim, foram avanços importantes, mas é inegável que a realidade está se sobrepondo. Então, as pessoas querem trabalhar nesse formato, e o presidente Lula falou lá em São Paulo. Eu acho que, ele dizia, na palavra dele, né? Eu acho que talvez eu e o Marinho, ele ainda usou o ministro do Trabalho, talvez tenha gente que não queira como a gente quer. A gente acha que a pessoa quer uma proteção que ela mesma não quer. Né? Nesse sentido, o regime CLT deveria acabar, ou o senhor prevê que possa acabar e ser substituído por um sistema mais moderno? Não sei se o CLT, porque no mundo todo existe algum sistema de proteção. Né? E a CLT foi muito importante, acho que ao longo dos anos, nós temos ainda no Brasil 38 milhões de pessoas na CLT. Né? Para todo mundo, tem que lembrar que isso também dá uma garantia, né? Para a pessoa que quer um tipo de, por exemplo, de vida. Eu falo, quando você presta um concurso, eu fui servidor público do judiciário. Então, quando eu fiz um concurso, eu sabia que eu ia ter um salário. Ele era um salário maior do que a maioria das pessoas que tinha do meu tempo, da minha idade. Entretanto, também era aquilo. Eu não tinha outra coisa, era aquilo. Né? E também eu teria uma estabilidade. Era um custo, era um custo-benefício. Né? Mas com o tempo, eu quis enveredar, advogar e tal, e aí você vai mais para o risco. E eu fiz essa opção.
Então eu acho que vai muito tem pessoas que têm a preferência pela estabilidade, pela tranquilidade. Mas hoje 60% dos brasileiros perguntados, eles gostariam de empreender. Se pudesse, eles preferiam. Naquela lógica, talvez, de que não vou ter um patrão, eu vou fazer o meu horário e quem sabe eu fico rico. Né? É mais ou menos isso. Né? Então, isso é uma realidade. E é bom que tenha isso. O Brasil é um dos 3 ou 4 países que mais tem gente assim, que pensa assim. E eu acho que isso deve ser incentivado, porque é a maneira também que a gente tem, porque quando a gente fala do Brasil que exporta, o Brasil grande e tal, bem, o Brasil exporta, mas o Brasil exporta bastante commodities. Né? Então você vai exportar soja, álcool, açúcar. Claro que em cada semente tem muita tecnologia embarcada, não é à toa que ela está chegando lá. Né? Mas isso tudo é bruto. O minério sai bruto. Então a pergunta isso tem uma competição que é fora do país. Se o dólar mexe, se o dólar não mexe. Essas pessoas já estão num patamar, essas empresas, que elas já disputam num outro patamar. A geração de emprego é com esse pequeno, é esse cara que acredita, que acorda, que acha que vai crescer e que cresce. Só que ele tem um problema grave, a história do financiamento. Ele não tem financiamento. Entendeu? O banco quer falar para ele, olha, mas eu quero te ajudar, mas o que você tem para me dar em garantia? A pessoa não tem garantia. Por isso o governo fez esses programas, porque o governo dá a garantia, o governo dá o aval no lugar da pessoa. A pessoa fala, mas, primeira pergunta, aí se a pessoa não pagar? Se a pessoa não pagar, o governo vai cobrir. Mas quantos não pagam? Olha só, no microcrédito, que é aquele crédito pequenininho que a gente faz no Banco do Nordeste bastante, por exemplo, a inadimplência é de 3%, 4%. Então vamos discutir o seguinte, 96 pagam, só tem 3 aqui para discutir. Mesmo no Pronamp, que a gente prestou bastante, que tem inadimplência mais alta para comerciante, a inadimplência é 8%. Então 92 pagaram. Então vamos tratar dos 8, vamos ver o que esses 8 estão precisando de instrução correta para que eles peguem o dinheiro e empreendam. Tem gente que empreendeu a primeira vez e não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não deu certo, na quarta ele deu uma tacada boa. Né? Então, esse incentivo é um incentivo comum em todos os lugares do mundo, porque como ele gera muito emprego, a tendência dele poder ser, por exemplo, o primeiro emprego da vida de uma pessoa, geralmente é numa empresa assim. A pessoa não arruma um emprego grande já de cara numa fábrica. O Lula até cita esse exemplo porque ele fez um curso que foi do Senai, né? E aí ele passou numa fábrica. O orgulho que era trabalhar numa fábrica, de ter uma carteira e tal. Mas hoje isso já não é mais uma realidade. Né? Eu me lembro que antigamente falava, olha, eu trabalho numa empresa de uma siderurgia. A pessoa fala, eu sou empreendedor. Né? Quer dizer, então, já mudou bastante, né, essa percepção. E isso tem muito a ver com isso também. Quer dizer, o fato de você psicologicamente se sentir importante. Nós temos uma pesquisa para perguntar por que as pessoas empreendem. E a primeira resposta não é para a sobrevivência, não é pelo dinheiro, eu quero ser importante para o mundo. A pessoa acha que vai ser importante para o mundo. Bem, se ela vai ser, não vai ser, nem todo mundo vai virar um grande, mas né, é a Elon Musk. percepção que ela tem. Mas ela acha, quem sabe, não sou eu. Né? Agora o governo tem discutido a taxação de dividendos também, que pode, em alguma medida, afetar os microempreendedores, pequenas empresas. O que o senhor tem achado dessa discussão? Eu acho assim, na reforma tributária, nós fizemos o que ninguém achava que era possível, que era aprovar a reforma. Né? Então a reforma está aprovada. Ela tem bases novas. E é bom que ela tenha essas bases novas para a gente poder agora meio que fazer uma rediscussão dos outros assuntos. Por exemplo, os números do MEI, do micro e do pequeno, eles estão há 10 anos congelados. É evidente que alguma coisa está errada. Não poderia ser o mesmo valor em 10 anos. Porque, claro, se a pessoa faturava X há 10 anos, a própria inflação, né, aumentou esse número. Mas, por outro lado, tem que ter a preocupação com a Previdência. Então, eu também não posso estourar a Previdência, porque eu sei que ela é necessária. Nós, por exemplo, fizemos uma pesquisa, junto com o MDS, né, com o ministro Wellington. Quantos por cento
que recebem o topo do Bolsa Família, acima de R$ 900, quantos deles também empreendem? O número é surpreendente. 46% empreendem. Só que eles não falam, porque eles têm medo de perder o Bolsa Família. Exato. Agora, talvez fosse um instrumento de fazer, olha, nós temos que criar algum mecanismo para ele poder falar e a gente ajudar. Quem sabe essa seja a porta de saída mais fácil, para ele não precisar mais do Bolsa Família. Porque ele fala, eu não vou falar porque eu vou perder. Não, hoje não é mais assim, você pode conciliar. Mas o ideal seria que a gente tivesse, durante um período, uma transição para essas pessoas e também para ela um valor insignificante de MEI, subsidiado, evidente, mas que ele pudesse falar, aí eu pudesse, em vez de ele hoje ficar na mão de alguém não pegar R$ 1.000 para fazer bolo ou para arrumar uma televisão, para instalar ar-condicionado, que ele tivesse nosso R$ 15.000, R$ 20.000. De repente, essa é a porta que ele precisava para poder dar o salto, e aí ele mesmo vai dizer, olha, eu não quero mais Bolsa Família, porque de verdade eu não preciso mais, e é claro que a pessoa tem autoestima muito melhor se ela falar, eu faço dinheiro. E quando ela percebe que é mais vantajoso também ficar no meio, claro, algo claro. assim. Essa não é uma coisa também só local, né? No mundo todo existe essa dificuldade em relação a ser menor. Mas a gente vai citar alguns números aqui. Por exemplo, as exportações brasileiras. O Brasil aumentou a exportação. Mas MEI e Simples formam 99% de todos os CNPJs do Brasil. E 1% são os grandes. Das exportações, esse 1% exporta 99%. E esses 99% exportam 1%. Aí eu falei, mas é assim no mundo todo? Nós fomos a China ver. A China tem 68% de pequenos. Quanto exportam? 65% de tudo. Equivalente. Então, assim, é mais ou menos equivalente. Então, por que o pequeno não exporta? Porque ele não tem essa instrução, ele não sabe como fazer, ele acha que é impossível para ele fazer. Né? E aí você tem que fazer o quê? Incentivá-lo. Em especial na América do Sul, no Caribe, na América Central, nos lugares mais próximos, nós teríamos condição de fazer exportação. É muito comum hoje você, por exemplo, está nos Estados Unidos, você compra 6 quilos de café e o sujeito lá da Colômbia manda para você o café. Né? A gente tem esses instrumentos hoje com os aplicativos. Né? Então, eu diria que instruir essas pessoas, porque não adianta também você passar o dinheiro se você não ajudá-las a conduzir, porque as pessoas às vezes são muito boas num determinado assunto, mas elas não sabem vender. Exato. Então eu sou uma boa cozinheira, eu sei fazer e tal, mas eu não sei lidar com dinheiro. Eu misturo o dinheiro que vem da minha empresa, no meu negócio, na minha vida particular, entendeu? Eu acabo misturando, é muito comum isso, né? E para isso também o governo pode ajudar. Nós temos o Sebrae, a própria Apex, né, que são agências nossas, que ajudam, mas não chegam para todo mundo. Ministro, e agora, mudando um pouco de assunto para a gente falar um pouco de política, como é que está a relação do PSB com o governo Lula? Eu pergunto isso porque quando teve aquelas mudanças ministeriais no ano passado, o partido reclamou um pouco de estar sendo preterido no governo, até com a mudança do senhor. Como é que está essa relação hoje? Está mais azeitada? Eu acho que sim. O presidente é muito experiente. Ele tem que meio que trabalhar com uma lógica numérica do parlamento. Né? E nós tivemos uma redução de bancada importante e, ao mesmo tempo, nós indicamos o vice-presidente da República. Então, você tem que entender que tem que conciliar com o número que está lá no parlamento. Né? Mas não se faz só importância a partir de indicação de nomes ou de cargos, né? Se faz muito mais, assim, acho que a importância de acordo com o grau de influência que você exerce, né? Por exemplo, a presença do vice-presidente Alckmin é uma presença relevante no governo, porque ele, embora seja muito discreto, ele dá muito pouca entrevista, é um estilo, né? Mas eu percebo uma proximidade muito, muito forte com o presidente Lula, né? Assim, uma sintonia dos dois, uma confiança de poder viajar, de poder sair, de poder agora, como agora, representá-lo em lugares mais assim importantes também.
que só se obtém quando você está próximo, né? Evidente que o PT é um grande partido, então se você a tendência do partido é ter as principais funções de um governo, enfim. E agora eu acho que a partir desse ano, como o ano que vem, né? Porque viemos da eleição e naturalmente os olhares daqui para frente, de janeiro para frente, começam também a se voltar para as eleições de governador, senador e a própria sucessão do presidente, né? Então ele vai de certo adequar para essa nova realidade, porque tem o que acontece, um número de ministérios, enfim, foi adequado para ter uma maioria de passar no Congresso e tal. Agora vai também chegar uma certa hora que vai ter que ter aquele famoso ou reza ou sai da igreja, né? Quer dizer, então, esse reza ou sai da igreja quer dizer que partidos que estão no governo devem sinalizar se vão estar com o presidente, conosco, com o governo. Eu noto claramente que existem duas forças no país, né, que se formaram lá atrás, que é a força muito mais do que Bolsonaro, que hoje está meio fora do jogo pela situação jurídica, são as forças políticas do governo federal e do poder central aqui, com relação ao poder em São Paulo, que envolve o governador e a prefeitura. Essas duas forças também formaram uma força relevante. Sim. E acho que esses dois lados é que estarão em posições diferentes. E o resultado de São Paulo, o que sinaliza para 2026? Porque a esquerda, de certa forma, né, os dois candidatos principais da esquerda perderam a eleição, o candidato enfim, é o prefeito da situação, venceu a reeleição. Teve também um novo personagem, o Pablo Marçal, representando a direita, uma direita mais... confusa. Como é que o senhor analisa esse cenário eleitoral de São Paulo mirando 2026? Eu acho que tem assim, uma relação pouco eficaz se você olhar o quadro de prefeituras, porque São Paulo é tão grande que ela chama muita atenção. Então, basicamente, vamos supor que o Boulos tivesse ganho. Então, o presidente Lula é o grande vencedor das eleições e tal. O prefeito de São Paulo, ele é do MDB, o MDB tem 3 ministérios dos mais importantes aqui. Né? Então, ele é do governo, ele também não é uma pessoa tipo bolsonarista. Né? O prefeito, era um vereador que foi levado a ser vice por indicação, na época, lá de uma contingência do Bruno, e o Bruno faleceu, e aí deu aquela que está hoje lá. Né? E se você pegasse e espremer o resultado, a eleição de primeiro turno foi uma eleição muito apertada, né? Onde, assim, não dá nem para dizer que o Marçal é de direita, entendeu? Porque o jeito dele é um jeito totalmente novo, né? Quase um candidato do metaverso, né? Não é muito real, né? É uma coisa quase inatingível. E durante umas 2 semanas, ele parecia uma coisa assim imbatível, né? Só se falava de Marçal em todos os lados. É verdade. E eu havia dito que, assim como aconteceu na eleição passada, quando surgiu o Bolsonaro, o episódio do Bolsonaro e tal, muita gente achava que ele estava assim, excluído da eventual vitória. Mas como eu vivo em São Paulo, eu não achava, eu achava que era uma eleição muito perigosa. E a gente fez uma engenharia Lula e Alckmin, que parecia improvável, e ela foi suficiente para a gente ganhar. Aí todo mundo fala, mas foi 1% só. Sim, mas ganhamos. Né? E dessa vez, a novidade que era o Marçal, que parecia imbatível, perdeu. Então, assim, não menospreze a capacidade da política criar uma engenharia que surpreenda e sobreviva. Né? Agora, é evidente que, assim, do ponto de vista numérico, eu diria que a relação mais apropriada para efeito de futuro, para efeito de partido, é a eleição de vereador. Porque vereador tem obrigatoriamente fidelidade. Então, ele não pode sair do partido. Então, se você quiser saber o que vai acontecer com o partido, se você olhar o voto de vereador, você vai ver que ele acompanha muito o voto de deputado. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente foi de 3% para 6% dos votos do país. Se isso acontecer, a gente dobraria nossas bancadas. Então, foi um resultado bom, né?
mas isso não aconteceu com todos os partidos. E eleição majoritária é uma eleição que no final, especialmente no segundo turno, você vota muito mais para derrotar o outro do que para ganhar o que você quer, né? Porque o teu já ficou lá para trás. Né? E a gente teve, no caso de São Paulo em especial, o lançamento da Tabata, que era uma pessoa muito jovem e que é muito difícil você segurar um percentual quando você não está entre os favoritos. Porque o eleitor tende a tentar fazer dos primeiro turno um segundo. Isso. E ela tem manteve. Aquela questão de querer ganhar também, de votar para ganhar. Ela nitidamente saiu muito maior do que entrou. Né? Então, eu diria que assim, o resultado nacional, o bolsonarismo também não foi bem sucedido. As principais cidades que disputou, ele ficou os últimos dias em Palmas, por exemplo, o Bolsonaro. Ele tomou um pau em Palmas enorme para uma figura que nem se imaginava que virasse prefeito e ganhou o Siqueira. Né? Então eu penso que assim, talvez a polarização, essa história da polarização, ficou um pouco desmoralizada. Né? Porque se percebe que se o prefeito é bom, independente de quem for, como aconteceu por Belo Horizonte, se reelege. Em alguns casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, como tem o prefeito que foi reeleito, naturalmente começa a se pensar nele para governador, né, o Eduardo. Sim. O próprio prefeito de Belo Horizonte acaba se sobressaindo numa eventual situação. Mas eu diria que tudo isso vai se definir conforme os partidos forem se separando. Porque não vai ter espaço, eu suponho, para muitas candidaturas. Como os partidos estão sendo meio que sugados pelas cláusulas de barreira, eles se obrigam a fazer fusões, federações e tal, para poder sobreviver. E aí a tendência é termos assim 2 lados grandes a disputar. E eventualmente uma coisa como se fosse o Marçal, né? Dificilmente ele, pela situação jurídica daqui para frente, mas alguma coisa que vai surgir. Ele é mas vão surgir muitos desses. Né? Mas nesse sentido, a esquerda deveria ir mais para a esquerda ou rumar um pouco mais ao centro para ter um resultado eleitoral positivo? Essas expressões, né, elas estão fincadas naqueles conceitos antigos do que era ser esquerda e o que era ser direita. Eu tenho dificuldade de compreender porque, assim, quando você fala a esquerda deve ir mais à esquerda, quer dizer, então tentar provocar mais... Eu diria que não, porque... Não me parece que foi assim que deu resultado no mundo. Quando o mundo parecia que estava totalmente indo para a direita, o que seria a direita, mas você falar que o Bolsonaro é de direita é uma coisa meio confusa, porque o Bolsonaro a vida inteira foi um servidor público militar, né, nacionalista, ultranacionalista, assim, pouco liberal. Né? A direita, a lógica da direita é ser liberal. O Bolsonaro tem pouco de liberal. Né? Mas, enfim... talvez essa confusão dos costumes e do comportamento da economia, né? Você mistura um pouco, se você é a favor, gay, aborto, não sei o que lá, e tudo isso se mistura na história de ser de esquerda ou de ser de direita. Quando, na verdade, esse conceito original tem a ver com a economia, ser liberal ou menos liberal. Né? E eu acho que, no mundo, houve uma mensagem que o Brasil deu. Eu falei ao presidente Lula, inclusive, quando todo mundo achava que estava tudo perdido, a gente juntou o Lula e o Alckmin. E nós ganhamos. Né? O Alckmin é de esquerda, assim, ele tem posições, pessoalmente, ele é o sujeito mais à esquerda que eu conheci. Eu não conheço ninguém mais assim de comportamento socialista que ele. Um homem extremamente simples, muito simplório, sem nenhum tipo de luxo, né? De vida muito simples, que se dedica muito à vida pública que ele tem, sem patrimônio, né? Mas agora, tradicionalmente, ele é considerado mais à direita. Né? Então eu digo assim, esse resultado do Brasil acabou, na minha visão, né, influenciando depois. A gente meio que incentivou a acontecer na França, e aconteceu, depois aconteceu na Inglaterra. Quer dizer, então a gente conseguiu demonstrar e talvez mostrar o caminho, que é juntar situações divergentes, mas que tenham, digamos, o bom senso.
veja, ninguém pode achar que é bom senso eu discutir com você e dar um tiro na tua cabeça. Isso não pode ser o bom senso, né? Ou dar uma pedrada porque você não concorda comigo. Então, isso está fora da minha linha aqui. Isso não é a linha de esquerda-direita, isso é a linha de bom senso ou não bom senso, né? Então, quando você juntar as pessoas de bom senso, pode ser ela do pensamento mais à direita ou mais à esquerda do ponto de vista econômico, isso tende a se formatar de novo. A pergunta é, alguém vai ter coragem, né? Porque o Bolsonaro tinha uma coragem. Ele tem as coisas dele, mas é uma pessoa... Ele sempre foi uma pessoa meio peituda na lógica dele, né? Mas naquelas condições, quem sairia candidato a presidente? Ele saiu, entendeu? Parece que não estava nem aí, tá? Eu não sei, e para isso é muito importante que os partidos, porque os partidos fazem filtros. E você vê que essas pessoas assim meio diferentes, eu diria, né? Elas só conseguem escapar por partidos muito nanicos. Porque os grandes não deixam elas serem candidatas, porque falam, isso aqui não vai dar, porque depois vai dar confusão, né? Então, cada vez com menos partido, vai haver menos chance desse surgimento. Então, é possível que diminuir partidos vai fazer com que cada vez mais, assim, você pode escolher para lá, para cá, mas você não pode escolher uma pessoa completamente fora da caixinha, porque depois dá problema para todo mundo, né? Então, e às vezes até a pessoa se arrepende. Ela não sabe, mas ela não faz mal só para os outros, ela faz também para ela. Porque a vida se complica, né? Eu fico pensando, será que a pessoa entende que uma passagem dessa depois dá complicações, às vezes, para o resto da vida dela, né? Fica marcado, né? E, assim, não é marcado só socialmente. Assim, questão jurídica, você vai responder 200 mil processos, entendeu? Você vai ter N problemas, né? Você pode ser preso. São coisas graves, né? E, ministro, a gente mencionou aqui o vice-presidente Geraldo Alckmin. O senhor acha ou avalia que ele deveria ser candidato ao governo de São Paulo em 2026 ou continuar na chapa do presidente Lula se ele decidir disputar a reeleição? Eu acho que não passa pela ideia dele disputar o governo de São Paulo mais, não. Ele foi governador 4 vezes, né? Então ele deu uma contribuição para São Paulo. Nenhum homem vivo foi governador 4 vezes e, sinceramente, é pouco provável que surja outro que vá ser 4 vezes, né? Então eu não imagino ele mais candidato ao governo de São Paulo, não. Eu acho que, claro que a vice não é um cargo que você possa determinar, mas eu penso que essa sintonia dos dois e a proximidade que eles criaram, é muito difícil desfazer uma chapa dessa. Muito difícil. Assim, você teria que fazer um duplo carpado, não sei o que lá, para poder chegar a uma coisa como essa, né? O presidente Lula tem dito que ele preferia que se não tivesse a necessidade dele ser candidato, se tivesse tudo resolvido, se não tivesse algum risco, ele preferia que alguém fosse candidato, né? Mas também não surge um nome assim que tenha uma expressão igual a dele. Mas por que ele não constrói um sucessor? Porque muita gente fala sobre isso e vê que o próprio presidente Lula não faz esse esforço de construir esse sucessor. Não, pode ser, mas assim, você no começo, né, por exemplo, nesse caso, tem 2 anos, então, se ele quisesse realmente, ou se ele quiser fazer um sucessor, naturalmente ele pode, tem tempo para fazer isso, né? Me lembro que lá para trás, quando ele tirou da ideia a Dilma, não foi assim 2 anos antes. Ela era a pessoa que chamava a atenção no governo. Hoje, é nítido que o presidente tem uma simpatia pessoal pelo Haddad. Ele gosta do Haddad, ele tem o Haddad como pessoa muito... O Haddad é, de fato, um homem muito idôneo, assim, muito idôneo. Assim, é comparável ao Alckmin, dos poucos que eu conheci. Mas o Haddad teve um momento de coragem que o Lula admira muito. Quando o Lula estava preso e ninguém mais com medo e todo mundo não querendo sair, o Haddad se dispôs a sair candidato. E, sinceramente, teve um desempenho surpreendente, né? Para mim, assim, muito positivo. A gente fala muito hoje sobre a questão do Nordeste, que o Nordeste teve uma votação, o Lula e tal. O Haddad teve no Nordeste mais votos que o Lula. É uma coisa interessante, assim. Por quê?
Não sei, outro momento, mas assim, o Haddad teve mais votos que o Lula. Então, assim, agora, nem sempre o que você quer é como você consegue fazer. Então, tem circunstâncias, né? Há um ministro da Casa Civil, que geralmente é o ministro mais relevante, porque é o ministro, ainda mais o Rui, que é um ex-governador da Bahia, é um homem forte, tem experiência. O próprio desempenho na educação e agora o resultado em Fortaleza, né, com o Camilo, que é também um homem experiente, foi governador, enfim. Quer dizer, os quadros são vários. Agora, isso é muito da percepção de quem lidera. Se ele sentir que tem alguma coisa que pode acontecer e tal, e ele indicar, é evidente que tem a força dele e é isso que conta. Entretanto, do ponto de vista físico, é o melhor momento que eu conheci do Lula. Assim, eu vivi com ele nos outros governos e tal, eu nunca vi ele tão disposto fisicamente como agora. Assim, inclusive muito mais magro, assim, disposto fisicamente, né? E do ponto de vista intelectual, não tem alguém assim comparável a ele do ponto de vista de repercussão mundial. Quando você viaja, no dia que eu fui à China, o presidente da China falou: o Lula é a pessoa do mundo que eu mais admiro. Quer dizer, é um negócio forte, né? Para o presidente da China falar isso, quer dizer, então eu sinto nele muita repercussão mundial, né? Uma pessoa muito respeitada por tudo que passou, enfim. Então, a gente não tem essa. Hoje eu sinto assim, se ele quiser ser candidato, né? E se ele puder ser candidato, todo mundo acha, meio assim, é difícil você pensar no Lula perdendo uma eleição com o governo. Se sem o governo ele ganhou, eu digo, ele é um leão, né? É um leão. E um leão, quando ele levanta, ele naturalmente já derruba 3, 4 só na saída, assim, né? Ele é muito articulado na política, né? Tem percepção antecipada. Mas ele vai ter 81 anos em 2026, né? Sim. 80 na campanha, 81 eventualmente se ganhar a reeleição. O senhor acha que ele enfrentaria uma situação parecida com a do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que teve a sua saúde, a sua própria sanidade questionada e teve que abrir mão, né, da candidatura? Então, talvez, é natural que todo mundo discuta isso, né? Porque eu me lembro que o doutor Arraes dizia que quando você é velho, ele fala velho, é quem tem 20 anos a mais que eu. Porque conforme eu vou andando na idade, eu vou achando que velho é quem tem 20 a mais, né? E tem uma história muito bacana lá de Pernambuco. Você sabe que quando o Dr. Arraes voltou do exílio, ele já voltou velho, né? E Pernambuco, tal, um estado muito politizado, o adversário foi o Zé Múcio. E o Zé Múcio era um jovem, ele é muito contagiante, Zé Múcio inteligente, né? Toca violão, canta, um moço. Então todo mundo meio que assim, olha, o Dr. Arraes está velho, o Zé Múcio está novo, né? É jovem, quem sabe o jovem e tal. O Dr. Arraes falou: olha, vocês sabem que quando teve as guerras, a guerra mundial, e o mundo precisava encontrar uma solução para a guerra, aí foi o Churchill com 80 e não sei quanto, o De Gaulle com 78, o Stalin com 80 e não sei quanto, não sei quem. E quando precisou tocar fogo em Roma, arrumaram o César com 30 anos, ele tocou fogo em Roma. Então, o Zé Múcio conta que ele andava no interior, aí a moça ia distribuir um panfleto dele, as pessoas pegavam: esse que toca fogo eu não vou querer não, esse que toca fogo eu não vou querer não. Então, tudo é um pouco da narrativa. De um lado você tem a idade, do outro lado você tem o peso da experiência, né, que é muito relevante. Você ter a experiência de saber, se você tivesse que levar a sua filha para fazer uma cirurgia importante no coração, você preferia um jovem estudioso e tal, ou uma pessoa que já fez 10 mil cirurgias, né? Todo mundo vai falar: olha, eu preferi o da cirurgia aqui, que já, esse eu acho que arrisco menos, né? Agora, tem que ter a disposição, né? Porque a presidência da República deve ser tão, assim, pesada, né? Que a pessoa fala: pô, isso é a vida, se pudesse... Eu fico pensando por mim, né? Quando você, às vezes, fala: poxa, volta para ser prefeito, ou... Tem coisas que você fala: olha, você precisa estar disposto. Né? E isso, às vezes, assim, não é só a idade, é a sua vontade de, mais uma vez, abrir mão da sua vida,
das coisas pessoais, né? Porque você também abre mão disso. Se você quiser ir parar num bar, você vai aparecer de shorts Não na pode, praia, a pessoa fala, entendeu? Tudo é meio assim, é meio exposto. Então essa é uma decisão muito pessoal. De qualquer maneira, assim, o governo tem uma lógica e o governo terá um candidato e esse candidato será o do Lula. Né? Então é nesse ponto que nós estamos focados aqui. E aí aquilo que acontecer daqui para frente, talvez dite um pouco das regras. Né? Como vai se comportar a economia? Né? Como vai ser essa nova relação com os americanos a partir da eleição do presidente Trump? Ministro, falando do presidente eleito norte-americano, Donald Trump, ele indicou o Marco Rubio, um senador da Flórida republicano, muito crítico ao governo Lula, também muito crítico ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Chegou a endossar uma carta defendendo o X quando teve o bloqueio aqui no Brasil. Como é que o senhor acha que vai ser a relação agora entre Brasil e Estados Unidos a partir dessa nova conjuntura? Bem, o que eu espero é que as pessoas saibam separar as posições quando estão no parlamento, né? Que aí você opina o que você achar melhor e você defende o seu grupo, de quando você vai para um cargo executivo, que é onde você tem um dever institucional. Os americanos e os Estados Unidos são muito importantes para o Brasil na nossa relação comercial, no histórico da nossa convivência, mas tem que lembrar que eles não são únicos, né? Ou seja, fecha uma porta lá, abre outra aqui. Né? Hoje, assim, no mercado mundial, fechou aqui, abre lá. Eles vão ter, como republicanos, tradicionalmente, uma coisa muito mais favorável ao país, porque geralmente os republicanos, eles cortam subsídios das suas coisas locais, porque eles entendem que quem vende pelo menor preço deve vender. Né? E, sinceramente, assim, para o Brasil, isso é um grande negócio. Porque os democratas faziam mais proteção, os republicanos fazem menos proteção. Se deixar o menor preço vender, o Brasil vai vender muito, porque o preço do Brasil é imbatível no resto do mundo, na parte do agronegócio, da proteína, enfim. Então a gente são muitas condições favoráveis no país para efeito disso. Agora, tem aquela história de você estar na campanha, e, enfim, se movimenta na campanha, e quando acaba a campanha, aí começa a ter que conviver com todo mundo. É a vida real, né? É a vida real. E agora o Trump, até pela experiência passada, eu imagino que ele venha mais experiente. Dificilmente a pessoa fica mais velha e menos experiente. Ele está mais velho, aprendeu que algumas coisas que ele fez tinham um pouco de exagero, né? Penso que talvez ele possa, por exemplo, ele falou, não, eu vou mandar todo mundo embora que é imigrante aqui e tal. Você vai mandar embora e quem que vai trabalhar? Porque o americano não aceita fazer alguns trabalhos mais. Quem faz são os imigrantes. Então ele vai mandar todo mundo embora e ele vai botar os americanos para fazer esse trabalho. Então, assim, na prática, a teoria é outra, né? Quer dizer, você vai ter que adaptar um pouquinho o discurso, né? Mas vamos torcer para que a gente possa ter boa relação. Ele já perdeu e nós ganhamos. O que animou mais as pessoas que são adversárias é achar que aquele resultado vai dar num outro aqui, como se fosse uma sequência. Né? O senhor não acredita nisso? Eu não acredito. Eu não acredito, não é porque assim, eu não vejo esse outro. O outro está inelegível. Então, assim, o que o Bolsonaro seria um competidor, né? Um competidor, assim, mas está inelegível. E qual é a chance do Alexandre de Moraes ser convencido pelo ministro do Trump? Zero. Eu convivi com o Alexandre. Mas a direita brasileira tem uma certa esperança de que o ex-presidente Bolsonaro possa ser absolvido e daí poder se candidatar. O senhor acha que esse cenário pode existir, de fato? Como disse aqui o nosso amigo cinegrafista, é possível que o Vasco uma hora seja campeão mundial, mas é improvável. Né? Assim, não é improvável nesse instante, né? Possível mas é improvável. Conhecendo a lógica do Supremo e as posições do que aconteceu, enfim, o Bolsonaro vai ter mais complicação. Ele, do ponto de vista eleitoral, é carta fora. Ele vai ter a influência, porque tem os filhos, os meninos.
eles vão tentar fazer esse movimento pelo Senado, que é o mais provável. Né? Que é assim, o Senado, não agora, mas depois da eleição, como vai renovar 2/3, então se você renova 2/3 e elege, por exemplo, 1/3 de pessoas com um pensamento mais vinculado a esse assunto, com mais 1/3 que sobrou aqui, pode gerar uma mudança a partir do Senado. Mas é só para depois da outra eleição. E aí, no país, a gente brinca que até o passado é imprevisível, imagina o futuro, né? É verdade. E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço ao ministro Márcio França pela entrevista. Obrigado a vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.